Dois portugueses pedalavam suas bicicletas pelo campo. Um deles perguntou: Onde conseguiste essa tua magnífica bicicleta? O segundo respondeu: Estava eu a pé, a passear ontem por aí, quando surgiu uma deliciosa rapariga com esta bicicleta. Ela tirou a bicicleta ao solo, despiu-se toda, ficou peladinha e disse-me: Pegue o que quiseres. Pois, mas é muito claro que peguei a bicicleta, pois não? O outro: Opa, escolheste muito bem. Provavelmente a roupa não te serviria. Um cara entra numa rinha de galo pela primeira vez e pergunta ao caipira: Qual é o galo bom, o vermelho ou o branco? O branco, uai. O cara aposta todo o seu dinheiro no branco. Quando termina a rinha, o branco levou a maior sova, ao que o cara vai ao caipira pedir a explicação. Você me disse que o galo bom era o branco? Sim, moço. O bom é o branco. O vermelho é mau. O cientista português fazia um experimento com uma aranha. Ele tirou uma pata dela e disse: Aranha, anda. E ela andou. Ele anotou que uma aranha com 7 patas anda. Foi então assim, e todas as vezes que ele retirava uma pata, ela andava, até que tirou a última pata e disse: Aranha, anda. Ela não andou. Indignado, falou outra vez: Aranha, anda. Ela não andou. Então Portuga anotou no papel que uma aranha sem nenhuma pata é surda. Uma advogada da FUNAI chegou para trabalhar com os índios Waimiri Atoare, no Amazonas, e ficou encantada. Vendo que os índios gostavam muito de um lugar da cidade chamado por eles de Naua, a advogada resolveu que sua filha, que estava para nascer, teria este nome indígena. Assim batizou sua filha, e após um certo tempo, perguntou ao cacique: Qual o significado da palavra Naua que vocês tanto gostam? O cacique respondeu: Naua para nós, coisa muito importante. Significa núcleo de apoio aos Waimiri Atoare. Era um jogo de futebol entre a seleção brasileira e a seleção portuguesa. De repente, o juiz marca uma falta na grande área a favor do Brasil. Roberto Carlos vai para a cobrança e a barreira formada pela seleção portuguesa está toda de costas para a bola. Vocês vão ficar de costas para a bola? Pergunta o juiz estranhado à atitude. Mas claro, Justifica um dos jogadores. o senhor juiz acha que nós vamos deixar de ver um golaço desses? 3 cientistas, um americano, um japonês e um português, discutiam sobre qual é a maior velocidade. O americano afirma: A física comprova que a maior das velocidades é a da luz. O japonês. A maior velocidade é a do pensamento? E o português. Ora, pois eu digo que a maior velocidade é a da caganeira. Todos pasmos. Mas como assim, em português? A caganeira? É evidente, gajos. Quando bate a caganeira, não dá tempo nem de pensar, nem de acender a luz. Em Itu, um sujeito entra no bar grandão e pede um chopp. O garçom põe um barril na mesa. Pede queijo, o garçom traz um queijo inteiro, do tamanho de um pneu. Umas 2 horas depois, já de pileque, o cara pergunta onde é o banheiro. O garçom aponta para os fundos do bar, mas o cara erra o caminho, cai dentro da piscina que tem atrás do boteco e começa a gritar: Socorro! Não deem descarga! Ninguém puxa descarga, pelo amor de Deus! Um advogado e um médico estão pescando no Caribe, iniciam uma conversa e o advogado diz: Estou aqui porque minha casa pegou fogo e tudo foi totalmente destruído pelo incêndio.
A companhia de seguros pagou tudo e com o que sobrou vim pra cá. Que coincidência! Responde o médico. Estou aqui porque a minha casa e tudo que estava dentro foi levado por uma enchente. O seguro cobriu tudo. O advogado fica calado por alguns instantes e então pergunta: Como você começou a enchente? Joãozinho e sua mãe foram passear. Para isso, eles precisavam pegar um ônibus. No ônibus, a mãe percebeu uma placa avisando: crianças menores de 10 anos não pagam passagem. Visto isso, a mãe cochichou com Joãozinho. Joãozinho, se o cobrador perguntar quantos anos você tem, diga que tem 10 anos e não 11. Está bem, mamãe, Disse Joãozinho. O cobrador perguntou: quantos anos você tem, menino? 10 anos. Respondeu Joãozinho. E quando você faz 11? Quando eu descer do ônibus. Dois bêbados estavam em cima de um prédio quando um falou para o outro: Você duvida que eu pule daqui de cima, faça um 8 no ar e pouse? Ic! Duvido! Ic! Você vai se estabacar no chão. Então o bêbado pulou, fez um 8 no ar e pousou. O outro bêbado, estupefato, falou: Se ele consegue, ic! Eu também consigo. O bêbado pulou e se estabacou no chão. Então o porteiro de um prédio falou: Este Superman, quando está bêbado, só faz besteira. Num bar, 3 amigos conversavam. Um francês, um espanhol e um português. Discutiam qual deles tinha a mulher mais burra. O espanhol começou: A mais burra é a minha. Ela comprou uma bicicleta muito cara e nem sabe andar nela. E o francês: Isso não é nada. A minha mulher mandou construir uma piscina no quintal de casa e não sabe nadar. O português dá uma gargalhada e diz: Pois a minha mulher é muito mais burra. Ela vai passar o carnaval em Salvador, na Bahia, comprou uma caixa de camisinhas e nem pênis ela tem. Manuel foi com Maria para o Brasil e encontraram um gambá na floresta. O português se encantou com o bichinho e quis de qualquer jeito levá-lo consigo para Portugal. Então ele colocou o gambá numa caixa e foram para o aeroporto. Chegando lá, o guarda pediu para ver o que tinha dentro da caixa. Manuel, desesperado, disse a Maria: Eu vou distrair o guarda e tu pões o gambá debaixo da saia. Mas o fedor? Pergunta Maria. Daí Manuel diz: O gambá que se vire. 3 policiais estavam passando por um teste. Um italiano, um americano e um português. O objetivo era matar a própria sogra com uma arma. O italiano foi até a sogra, mirou, não atirou e foi eliminado. Chegou o americano, mirou, mas não atirou e também foi eliminado. Aí o português chega, se tranca no quarto onde está sua sogra. Depois de 10 minutos ele sai todo suado e fala: Por que vocês não me avisaram que a bala era de festim? Tive que matar a velha na porrada. Um paulista estava de férias com a família no Rio de Janeiro e foi à farmácia comprar um pinico para sua filhinha. Eu queria comprar um penico. O carioca, percebendo que o cliente era paulista, falou: Pô, brother, o que é pinico? O paulista apontou para o objeto e então o carioca disse: Ah, isso aí não é pinico. Aqui no Rio, isso se chama paulistinha. De que tamanho você quer? O paulista responde: Ah, sei lá, um que caiba uns 30 quilos de carioca. Um dia de bebum. O bebum, no ponto do ônibus, olha para uma mulher e diz: Você é feia, hein? A mulher não diz nada e o bêbado insiste: Nossa, mas você é feia demais. A mulher finge que não ouve e o bêbado torna a dizer: Caramba, você é muito feia. A mulher não se aguenta e diz: E você é um bêbado. É, mas amanhã eu estarei sóbrio. Para um ônibus velho caindo aos pedaços. O bêbado pergunta ao motorista. Ô motorista, ainda tem vaga nesta arca de Noé? O motorista responde. Ainda cabe um viado, suba.
Então ele subiu no ônibus. Logo na roleta, cambaleando, diz ao cobrador: Se meu pai fosse um gato e minha mãe uma gata, eu seria um gatinho. E continua: Se meu pai fosse um coelho e minha mãe uma coelha, eu seria um coelhinho. E mais: Se meu pai fosse um leão e minha mãe uma leoa, aí eu seria um leãozinho. O cobrador nervoso pergunta: E se o seu pai fosse um viado e sua mãe uma prostituta? Aí eu seria cobrador de ônibus. O bebum mostra a carteira de estudante ao cobrador, que reclama. Mas esta carteira não é sua. E o bêbado retruca: E esse ônibus é seu? Você trabalha por esporte? Finalmente, após passar pela roleta, o bêbado grita: Desse banco pra frente todo mundo é corno. E daqui pra trás todo mundo é viado. Ao ouvir isto, levanta-se alguns dos passageiros, xingando o bêbado e ameaçando cobri-lo de porrada. O motorista, para evitar o conflito, freia bruscamente e todos caem. Um dos passageiros se levanta, pega o bêbado pelo colarinho e pergunta: Fale de novo, safado. Quem é corno e quem é viado? Agora eu não sei mais. Misturou tudo. Na polícia, o delegado pergunta ao bebum: Não bastasse estar caindo de bêbado, o senhor ainda entra em confusão. Como é que o senhor me explica isso? E o bebum: Então, senhor delegado, teve uma discussão no ônibus quando os policiais subiram e disseram cana pra todo mundo. E eu pensei, opa, eu quero. E continua: Mas olhe, seu delegado, eu não tenho medo do senhor não. Pode me prender que amanhã eu estarei solto. Mas no dia em que eu prender o senhor, ninguém o solta. O delegado, estupefato, pergunta. O quê? Quem você pensa que é? E o bebum responde. Eu sou o coveiro. O delegado, considerando o bebum um caso perdido, o solta e este vai logo num boteco e pede. Garçom, coloque aí 10 pingas para mim. O garçom obedeceu e colocou 10 pingas para o bêbado, que bebeu todas. Coloca agora 5 pingas. O garçom colocou, o bebum bebeu todas e disse. Agora coloca só 3, viu? Bebeu as 3 num gole só e pediu. Só mais uma agora. Só mais uma. O bêbado bebeu aquela, deu uma cambaleada e concluiu. Eu não tô entendendo. Quanto menos eu bebo, mais eu fico bêbado. Antes de ir embora, ele pede um maço de cigarros, que traz escrito na lateral. O Ministério da Saúde adverte. Cigarro pode causar impotência. Assustado, gritou para o garçom. Não! Este não! Me dá aquele que causa câncer. Ao sair do boteco, todo embriagado, o bebum anda na rua, toca o interfone de uma casa e pergunta. Minha senhora, seu marido está aí? Uma mulher responde. Está. Quer que eu chame ele? Deixa pra lá. Obrigado. Chega em outra casa e toca o interfone novamente. Olá! Seu marido está em casa? Outra mulher responde. Está no banho. Quem quer falar? Obrigado. Pode deixar. Na outra casa. Boa noite. Seu marido está em casa? Não, mas já deve estar chegando. O bêbado responde. Então faça um favor. Olha aqui e veja se sou eu. Com muito custo, o bebum finalmente consegue se lembrar onde é sua casa. Abre a porta e vai correndo para o banheiro. Assustado, corre para o quarto e acorda a mulher. Ô mulher! Essa casa está mal assombrada. Eu abri a porta do banheiro e a luz acendeu sozinha. Depois, fechei a porta e a luz apagou sozinha. A mulher furiosa grita. Filho da mãe! Você mijou na geladeira de novo! Enxotado de casa pela mulher,
que não estava a fim de dormir cheirando bafo de pinga, nosso pobre bebum vai a um beco, acabou dormindo no chão e tem o relógio roubado. No dia seguinte, já curado da ressaca, ao andar pela rua, vê um cara usando o seu relógio e se aproxima dele dizendo: Ei, cara, esse relógio é meu. Que seu que nada. Esse relógio eu peguei de um bêbado que eu estuprei ontem lá no beco. Você estuprou o bebum? Tem razão, não é meu mesmo. Mas que parece, parece.